chamar o evangelista Wellington, que vai estar ministrando nessa manhã, vai estar sendo aí o porta-voz. Vamos pedir para que o Senhor venha usá-lo dentro daquilo que o Senhor já entregou sobre a vida dele. Feche os seus olhos aí. Espírito Santo, o Senhor já entregou a palavra no coração dele. Eu oro para que o Senhor use ele dentro de todo o conhecimento que o Senhor já entregou a ele. Nós oramos pedindo para que o Senhor guarde a casa, a família dele, mas que neste momento, Espírito Santo, ele seja um canal e que ele venha trazer tudo aquilo que o teu Espírito tem a nós nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, que bom poder estarmos aqui mais uma vez em casa, podendo ser aquele que vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Já queria te convidar, sem muita demora, a abrir a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Amém? Apocalipse capítulo 4. Enquanto você procura, deixa eu aproveitar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, porque é para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Agradecer a Deus pela vida do Ministério Family Church, que tem nos recebido tão bem, na pessoa do pastor Arley. Cadê ele? Ali. Pastor Arley, pastora Kelly, que tem sido esses instrumentos que Deus colocou para cuidar da gente nessa casa. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Amém? Quem é feliz aí pela vida do seu pastor? Amém? Graças a Deus. E que o Senhor possa falar com a gente hoje. Você achou? Apocalipse. Eu vou ler o capítulo de número 5, versículo 1. Acho que eu disse errado. 5:1 diz assim: E na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de um rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava com grande voz bem alto: Quem é digno? Só até aqui. Quem é digno? Hoje eu quero pregar subordinado a um tema que é a sala do trono. E se eu conseguir passar metade do que Deus falou comigo essa semana, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje de uma forma completamente afogueada pela presença de Deus. Você crê nisso? Amém. O livro do Apocalipse, irmãos, que é sem dúvida nenhuma, para aqueles que são estudiosos da Bíblia, um dos temas que mais mexe com o nosso imaginário. Ele vai começar ali no capítulo 1, com Jesus indo visitar o seu último apóstolo vivo, o velho João, que havia sido jogado numa ilha para morrer. E Jesus, ele vai ali, não o Jesus de dores, não o Jesus da cruz, mas o Jesus que vai ali é um Jesus glorioso e glorificado, um Jesus que prometeu que um dia voltaria e que um dia eu e você o veríamos como ele era. Assim se dá o capítulo 1, essa apresentação de Jesus ao velho João. Nos capítulos 2 e 3, você vai ver Jesus, por intermédio de João, escrevendo orientações e exortações às 7 igrejas da Ásia Menor, que também simbolizava a plenitude da igreja dele na terra. Basta a gente observar que até hoje, as coisas que são ditas como exortação àquelas 7 igrejas, ainda vale para os nossos dias atuais. Termina-se o capítulo 3, começa o capítulo 4 de João,
de Apocalipse. E o que João escuta é uma voz. Ele olha para os céus e vê uma porta aberta. E uma voz que diz, vem e vê. E ele vai dizer, e imediatamente eu fui arrebatado em espírito. E João é transportado para o lugar mais incrível já feito e criado pelo Eterno. Ele é levado até os palácios reais do próprio Deus. Aquilo que no Antigo Testamento era chamado de Santo Monte da Congregação, ou o Monte Sião. Ele vai para o palácio do Eterno, só que Deus não o leva para qualquer lugar no palácio. Deus o transporta para o lugar mais importante do palácio real, a sala do trono. E é essa a primeira coisa que João vê. Ele vai começar o capítulo 4 dizendo, e eu vi um grande trono branco. E ao redor desse trono tinha um arco-íris e saía raios e relâmpagos e trovões. E aquela imagem daquele trono chama tanto a atenção de João, que essa é a primeira coisa que ele vê. E ele vai dizer, e havia alguém assentado no trono. E havia alguém assentado no trono. Graças a Deus não entendeu. Mas eu vou repetir para você entender. João é transportado para o local mais importante do universo. Ele chega na sala mais incrível, onde os decretos, onde as ordens, onde os comandos daquele que governa os céus e a terra está assentado, e ele fala, o trono não estava vazio, havia alguém assentado no trono. Deixa eu te dizer, esse mesmo alguém, Family Church, é aquele que governa essa casa, que governa a tua família, que governa a tua vida. O trono não está vazio, tem alguém assentado nele. Tudo, escute, tudo está debaixo do controle daquele que está assentado no trono. Nada foge da ação dele, nada pega ele de surpresa. Ei, o que você pensa que você pode, ele já sabia faz tempo, ó. E havia alguém assentado no trono. Só que ele não consegue ver a face do que estava sentado. Não dava, era impossível. O homem que chegou mais perto disso viu apenas as costas dele e saiu dali com a sua face invertida em glória. E ele vai tentar descrever o que estava sentado no trono, e ele vai dizer, e era como um brilho de pedras preciosas, ora era como um jaspe, e ora era como um sardônio. Deixa eu te explicar, que isso aqui é legal demais. Não é que ele estava vendo um Deus em forma de cristal, não é que ele estava vendo um Deus em forma de pedra preciosa, é porque a luz que emanava daquele trono era uma luz que brilhava como pedras preciosas. Ora, era como o jaspe, era um verde esmeralda, quase que transparente. Sabe? Aquele Deus que traz paz, aquele Deus que traz refrigério, aquele Deus que cura feridas, aquele Deus que vai de encontro com o teu problema e enxuga as tuas lágrimas. Aquele Deus que te traz todo quebrado para um culto como esse, nessa manhã. E você sai daqui falando, eu tenho um pai, eu pertenço a alguém, o trono não está vazio. Mas ele vai dizer que de repente aquele verde quase que translúcido, ele começa a se encandecer e pegar fogo e brilhar como o sardônio, que era um fogo abrasador. O que ele estava dizendo era o mesmo Deus que traz refrigério, é o Deus que nos incendeia, é o Deus que nos faz queimar, é um Deus que é alfogueado. A imagem continua. E ele fala, e eu vi
diante do trono, na presença do que estava assentado, 7 tochas de fogo. E o próprio João explica que era os 7 Espíritos de Deus. Quem melhor traz isso é o apóstolo Paulo, quando ele vai trazer a teologia do Espírito, e ele vai dizer que ali era a plenitude do Espírito Santo. Não é que existia 7 Espíritos Santos, mas era a plenitude do Espírito Santo no céu. O Espírito Santo em sua forma plena, em sua forma total diante do trono. Aí a imagem continua, a visão de João continua. E ele fala, e eu vi seres viventes. E eu vi 4 seres viventes. Um tinha rosto de águia, um tinha rosto de touro, um tinha rosto de homem, o outro tinha rosto de leão, com 6 asas, com olhos por dentro e por fora. Esses mesmos seres viventes, só para que os irmãos tenham uma ideia, alguns outros profetas os viram. Ezequiel, no capítulo 1, vai chamar esses seres viventes de querub, guardião. Era aqueles que sustentavam o trono do Eterno. Isaías, quando vai olhar para esses seres, vai falar, não, eu não vi eles sustentando o trono, porque eles estavam voando, e quando eles voavam, eles pegavam fogo, então eles eram serafes, ou seja, incandescentes, abrasados. O que eu quero te dizer com isso? Deixa eu fazer uma pausa. Eu estou vendo o lugar mais importante do universo, a sala mais incrível da história. Eu estou vendo um Deus pegando fogo. Eu estou vendo um Espírito pegando fogo. Eu estou vendo seres incandescentes, alfogueados, queimando na presença dele. E aí a gente olha para a terra. E a gente vê algumas igrejas, algumas pessoas e alguns irmãos que acha que não precisa queimar, que acha que pode entrar num culto como esse e ficar alheio ao que está acontecendo aqui, que acha que pode passar um culto como esse inteirinho e sair daqui da forma que entrou. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vim aqui para te dizer, você não vai sair da forma que entrou, porque o Deus que queima no trono é o Deus que afogueia essa casa, o Deus que incendeia serafins, é o Deus que queima as pessoas aqui. E eu quero te dizer, você vai sair daqui hoje afogueado no Espírito. Oh! Um culto sem fogo é apenas reunião de homens, mas um culto afogueado é a própria manifestação dos céus na terra. Então faz um favor, queima. Queima, queima. Queima. Seres perfeitos não aguentam a glória e queimam, que dirá eu e você que ainda estamos em processos. O que eu quero te dizer com isso? Adore, seja intenso, dê o seu melhor, faça com que esse talvez seja, o melhor culto da sua vida. Ah, mas eu ainda vou vir no culto à noite. Aí você faz do culto da noite o melhor culto da sua vida. Mas queima. Aí olha que legal, aí João vai descrever um culto nos céus. Aqueles 4 seres viventes, eles vão começar como algo muito bem ensaiado, como o louvor aqui, um hino de adoração a Deus. E o texto vai dizer, e os 4 seres viventes começaram a cantar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso.
poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Eu gosto da versão de Isaías no capítulo 6, quando ele vai dizer assim: olha, Kadosh, Kadosh, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí olha que legal, aí no momento que os 4 seres viventes começam a entoar um hino de louvor a Deus, ele vai dizer: e eu, João, vi 24 tronos. E assentado nesses 24 tronos, 24 anciãos. Veja que não era anjo, não era ser vivente, era ancião. Homens. O debate teológico sobre quem são esses homens é grande. Mas eu sei de uma coisa: havia 24 homens ali, anciãos. E eles estavam com coroas nas suas cabeças. E o texto vai dizer que quando os 4 seres viventes cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor, eles se levantavam dos seus tronos, chegavam diante do grande trono de Deus, tiravam as suas coroas de suas cabeças, colocavam as coroas aos pés do trono e começavam um cântico ao Senhor. E o cântico é: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque criou todas as coisas para Ele. Deixa eu fazer outra pausa. Eu estou olhando para o céu e eu estou vendo o maior culto da história. Vou repetir de novo. Eu estou olhando para o céu e eu estou vendo anjos cultuando, seres viventes cultuando, o Espírito Santo no culto, o próprio Deus no culto. Aí de novo eu olho para a terra, e às vezes a gente acha que não há necessidade de cultuar. Às vezes a gente acha que não há necessidade de vir ao culto, de ser o culto, de fazer o culto. Deixa eu te dizer uma coisa: estamos vivendo a era dos desigrejados, da galera que acha que pode cultuar em casa. Mas na tua casa você não é culto. No teu quarto em secreto, por mais poderoso que ele seja, não é culto. Porque eu folheei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu procurei todos os textos que traz a palavra culto ou os seus similares. Não achei nenhum, pastor Arley, que era no singular. Culto sempre aparece no coletivo. Porque para ter culto precisa ter mais de uma pessoa. Culto é a reunião dos membros que pertencem a um corpo, que tem uma cabeça, que é o próprio Cristo. Eu e você só estamos no culto quando nos juntamos. Por exemplo, nessa igreja. Aqui nós somos culto. Aqui eu não sou mais o irmão Wesley. Aqui eu sou a noiva de Cristo. E de verdade, graças a Deus por isso. Porque lá na minha casa, lá na rua, do lado de fora, eu posso e estou, se eu sair da presença do Eterno, vulnerável ao mal. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Lá fora eu posso cair, tropeçar. Por mais que eu coloque a mão, expulse demônios e faça e aconteça, ainda assim, sem a proteção de Deus, eu estou vulnerável ao mal. A única coisa que me mantém protegido é a segurança do Altíssimo, é o refúgio da sua habitação. Agora, aqui dentro, não. Aqui dentro existe uma promessa.
Quando Jesus olha para Pedro e ele está fundamentando a sua igreja, ele vai dizer assim: Pedro, sobre esta pedra eu fundarei uma igreja. E sabe, Pedro, eu vou liberar uma palavra sobre essa igreja que vai ecoar até as profundezas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é isso? É o inferno recuado de porta fechada e a igreja avançando contra as portas dele. Aqui, como noiva, como igreja, como eclesia, eu e você somos imbatíveis. Por isso eu preciso cultuar. Por isso não adianta eu vir só no dia da minha escala. Cultuar no dia que você está escalado não é cultuar, desculpe. Cultuar é participar, é fazer parte, é ser membro. E aqui dentro, enquanto eu e você estamos adorando, Deus pode estar fazendo alguma coisa acontecer dentro da tua casa. Porque aqui é noiva, aqui nós somos noiva, aqui nós somos igreja. Amém? Vamos voltar para o texto. O capítulo 4 termina assim, irmãos: um grande culto de celebração ao que está assentado no trono. Começa o capítulo 5 que nós lemos. E eu não sei se é só eu que tenho essa impressão, mas parece que o tom muda. Parece que o cenário muda. Aquele clima gostoso de celebração, ele muda. Porque João vai dizer: eu olhei de novo para o trono, e o que está sentado no trono me permitiu ver a sua destra, a sua mão de poder. Mão direita aqui é mão de força, é mão de poder, é mão de autoridade. E na mão de autoridade ele estava carregando um rolo, um pergaminho. Esse pergaminho estava selado e havia nomes escritos dentro e fora dele. E esse pergaminho estava nas mãos daquele que assentava o trono. Deixa eu te falar um pouco sobre esse pergaminho. Os nomes que João diz que estava escrito ali de dentro e de fora, era o meu nome e o seu nome. O nome de cada crente que está aqui. Cada crente desde Adão até o último mártir que vai subir na glória, estava com seu nome escrito naquele pergaminho. Só que tinha um problema. Para haver validação do testamento, aquele pergaminho precisava ser aberto. Um homem não podia ser vivente, não podia ser anjo. Um homem que fosse justo precisava abrir aquele testamento. Por quê? Porque é assim, irmãos. Se você receber um testamento, você vai ter que ir um dia lá e alguém vai ter que abrir ele e ler. Só depois que se lê é que o que está escrito ali passa a ter valia para a sua vida. E aí João diz: e eu, João, chorei muito. Não é que ele chorou. Não é que ele derramou algumas lágrimazinhas. Ele vai dizer: e eu chorei muito. É o único texto. É o único texto da Bíblia Sagrada que eu vejo choro no céu. Não tem outro. Desafio alguém me mostrar outro. Porque o céu não é lugar de lágrimas. O céu é lugar de enxugar lágrimas. Mas nesse texto, o velho João está chorando muito. Por quê? Porque João sentiu falta do testador. Ele viveu uma vida por uma palavra. Ele acreditou no dia que aquele Galileu, andando nas margens do rio da Galileia, entrou dentro do barco do Pedro, depois de multiplicar os peixes e falar: vem, eu vou fazer vocês pescadores de homens. João acreditou no que ele disse.
João passou a viver a sua vida pelo que ele falou. João sofreu por uma certeza. Quando lá em Atos, no capítulo 1, depois que Jesus é assunto aos céus e desaparece nas nuvens, e os anjos aparecem, diz: Galileus, porque vocês estão procurando, da mesma forma que ele foi, ele voltará. João viveu por uma promessa, quando da boca do próprio Jesus, ele disse: eu estou indo, mas eu estou indo preparar moradas, porque eu voltarei, e eu vou fazer de vocês, vai ter morada na minha casa para você, João, e aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. João viveu por essa palavra. João foi açoitado, preso, lançado dentro de caldeirões ferventes, lançado numa ilha para morrer por essa palavra. Só que quando ele chega no céu, aquele que fez a promessa para ele, João não vê. João sentiu falta do meu e do seu Jesus. E ele vai dizer: e eu, João, chorei muito. O apóstolo Paulo vai dizer: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ou seja, a única certeza de que eu e você estamos aqui hoje, e estamos na única igreja verdadeira, na única igreja que prega um Deus vivo, é porque o meu Deus e o seu Deus ressuscitou. Só que João chega no céu. Eu imagino, como alguns aqui já devem ter imaginado, a primeira coisa que eu vou fazer no céu é dar um cheiro no meu Jesus. Quem mais tem essa ideia? Só eu. A primeira coisa que eu vou fazer lá é dar um abraço no meu Jesus. Talvez João queria isso. Chegar lá e falar assim: eu vou dar um abraço, colocar a cabeça no peito dele, como eu sempre fazia quando eu era menino novo na terra. Só que ele chega lá e não vê Jesus. Quantos irmãos, quantos que um dia vai precisar se deparar com um grande trono branco, vai procurar, e Jesus não vai estar lá, não vai. Porque vai ter um encontro lá no final, se você continuar lendo o Apocalipse, vai ter um encontro desse trono que vai dizer: e o mar deu seus mortos, e a terra deu seus mortos, e o inferno deu seus mortos, e todo aquele que ressuscitou teve que se encontrar com um grande trono branco. Só que se você ler 21 de Apocalipse, você não vai ver Jesus lá. E João estava chorando muito, porque a única garantia que eu e você temos é que, quando nós sairmos desse plano, o meu e o seu Jesus vai estar nos esperando, amém? Você tem certeza disso, amém? Graças a Deus por isso. Aí um dos 24 anciãos se levanta do trono. Ei, isso aqui é muito forte, se prepara. Um dos 24 anciãos se levanta do trono. A Bíblia não dá o nome dele, não diz quem ele é, mas eu tenho um leve vislumbre de quem seja. Porque uma coisa eu tenho certeza: 12 daqueles 24 assentos tinham dono. Porque Jesus havia prometido aos seus 12 apóstolos que eles se sentariam em 12 tronos nos céus. Os outros 12, fica a discussão de quem são, mas 12 tem nome. Um daqueles tronos, inclusive, era do próprio João. Deixa eu te dizer, um daqueles 24 se levanta. Eu não sei quem é, mas eu gosto de pensar que era Tiagão, o irmão mais velho de João, o primeiro mártir dos apóstolos. A Bíblia não diz, mas me dá essa liberdade de achar que é ele. Imagina Tiagão se levantando do trono, indo até o seu irmão João, falando: ei, João, chora não. Como que eu não vou chorar, Tiago? Cadê o meu Jesus? Eu vivi, eu morri pela promessa de que chegaria aqui, eu ia encontrar ele.
Aí Tiagão fala assim: João, enxuga a lágrima, levanta a cabeça, olha quem está entrando pelos salões reais. Aí o ancião diz assim: e ele olhou, e alguém semelhante a um leão da terra, irmão, foi cantado aqui, irmão. Olha quem está chegando, João, é o leão da tribo de Judá, que venceu. Aí João se levanta, limpa o olho, olha, procura o leão e não enxerga o leão, e ele fala: mas eu não estou vendo o leão, eu estou vendo um cordeiro ensanguentado entrando pelo salão. Deixa eu te explicar. Para aquele ancião que estava na glória, Jesus era o leão, porque ele já tinha vencido. Jesus era o leão da tribo de Judá, porque ele venceu. Mas para o João, que ainda estava na terra, precisando lutar, precisando viver cada dia a sua fé e viver por ela, ele não precisava de leão, gente. Ele precisava de um cordeiro. Ele precisava de um cordeiro que fosse pascal, que pudesse morrer por ele, pagar o preço por ele. Por isso que quando João olha, ele não vê leão, ele vê um cordeiro ensanguentado, porque era o que ele precisava. Mas isso aqui é uma linguagem apocalíptica, aqui é uma linguagem profética. Então o que está dizendo aqui é que alguém estava entrando, que tinha o poder do leão da tribo de Judá, e que também era o cordeiro pascal, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas de verdade, não era nem leão e nem cordeiro. Era aquele que ele havia visto lá no capítulo 1. Olhos como de fogo, cabelos brancos como a lã branca da neve. Na sua coxa havia um nome: Rei de Reis. Pés como latão reluzente provado na fornalha. Era esse que estava entrando dentro dos salões reais da sala do trono. Deixa eu te explicar isso, porque quem melhor vai falar isso pra gente é o salmista e também Isaías no capítulo 9. Isaías no capítulo 9, quando vai falar deste leão e desse cordeiro, ele vai dizer: e o principado estava sobre os seus ombros. Sabe o que é principado? É estrela de poder sobre os seus ombros. Ele vai dizer, e ele também tinha títulos na sua roupa. Quais eram os títulos, Isaías? O título dele era Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí o salmista tem a revelação melhor, porque lembra comigo, tudo que João vê lá em Atos 1 é Jesus se escondendo nas nuvens e desaparecendo. A partir dali a visão some para ele. Aí o salmista tem a visão completa. O salmista agora vai ver o Cristo pelo lado de dentro dos céus, e ele vai dizer lá no Salmo 24 que quando o Senhor se aproximava dos portões eternos, os anjos que guardavam aquelas entradas, ao ver o Senhor da glória, vai dizer: levantai, ó portas, levantai as portas da eternidade, para que entre o Rei da glória. Uou! Essas portas haviam se fechado lá em Gênesis, quando Deus pega aqueles 2 querubins e coloca na entrada do acesso do jardim, que dava livre acesso a Deus. A partir dali, nenhum homem foi digno o suficiente de parar diante daquelas portas e abri-la pelo lado de fora. E ela precisava ser aberta pelo lado de fora. Ela precisava ser aberta da mesma forma que foi fechada no Gênesis, por um homem que fosse justo.
Por isso, quando Jesus se apresenta diante daquelas portas, os anjos que já estavam ali há pelo menos 4.000 anos, guardando aquelas entradas, quando vê um justo entrando, com um principado nos seus ombros, com o título de governo sobre a eternidade, eles gritam: levantai portas as vossas cabeças, levantai as portas da eternidade. Aí, irmãos, o texto vai dizer que quem está do lado de dentro vai dar um grito: quem é esse? Porque era isso que os céus estavam esperando desde o dia da criação do homem. Quem é este Rei da Glória? Os anjos do lado de fora, novamente, Salmo 24 vai dizer que eles repetem o louvor: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai as moradas da eternidade, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Eles declaram: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. As portas da eternidade se abrem. O palácio do eterno, que estava fechado desde o Gênesis, se abre. O meu e o seu Jesus, ataviado para a coroação, entra marchando dentro daquele salão real. Imagine aquele piso que João vai descrever, irmãos, como que um piso de vidro, sabe assim, bem translúcido. João vai dizer que ele entra marchando. Miríades de anjos se abrem de um lado, miríades de anjos se abrem do outro, e o texto diz que ele vai em direção ao que está sentado no trono e toma das suas mãos o livro. Ele não pede, ele não pergunta se pode. O texto você pode ler na sua casa, vai dizer: e ele toma. Não é que Jesus estava sendo mal educado com o que estava sentado. A palavra ali, tomar, no seu original, no grego, era aquele que tem poder para pegar sem pedir permissão. Ele tinha o poder para pegar o meu e o teu testamento, aquilo que garantia a minha e a tua vida, sem pedir permissão. Por quê? Porque ele venceu. E a promessa dele foi: eu venci e vocês também vencerão. Ah, irmão, se coloca de pé. Cadê o louvor? Sobe aqui, louvor. Me ajuda a incendiar essa igreja agora. Imagina, irmãos, ele toma. A voz que gritava: quem é digno? O texto vai dizer que essa voz ecoou nos céus. Ninguém no céu foi encontrado digno de abrir o livro. Imagine os anjos mais poderosos dos céus. A Bíblia cita alguns: Miguel, o arcanjo, guardião de Israel, não teve coragem de olhar para o livro. Gabriel, aquele que anunciou o nascimento a Maria, não teve coragem de olhar para o livro. Os seres viventes, menos ainda. E o texto vai dizer: quem é digno? E vai dizer: e na terra ninguém foi achado digno de abrir o livro. Pense nos homens mais importantes e poderosos que viveu nessa terra. Pense nos monarcas mais incríveis que dominaram impérios nessa terra. Eles não foram dignos de olhar para aquele livro. Essa parte é que eu mais gosto, e eu sei que essa igreja também gosta. O texto vai dizer: quem é digno? E debaixo da terra, imagine aquela palavra ecoando até as profundezas do inferno, chegando até aonde Satanás acha que tem uma morada, porque nem a chave da casa dele ele tem. E aquela palavra ecoando: quem é digno? Lembra que ele queria fazer o seu trono acima das estrelas de Deus e governar acima do Senhor. Imagina a voz do anjo forte falando: se tu é digno, toma. Se tu é digno, pega. Está aqui o nome das almas que você quer matar e levar para o inferno, Satanás. Se você tem autoridade, toma. E vai dizer: e nem debaixo da terra foi achado alguém digno de olhar para o livro e de desatar os seus selos. Agora te prepara para glorificar. Capítulo 7 desse mesmo texto que nós lemos. João vai ver a mesma cena, pastor. O mesmo culto no céu.
Porque quando Jesus toma o livro, o louvor, o culto, que esse sim era o cenário normal do céu. Veja que a pausa não era o cenário normal do céu. O cenário normal do céu era o culto, era o louvor, era a adoração. Quando aquele que é digno toma nas suas mãos o livro, vai dizer: e aqueles 4 seres viventes que antes estavam chamando quem assentava no trono de santo, vai se prostrar diante de Jesus, vai fazer uma roda diante de Jesus e vai dizer: ah, santo, santo, santo é o Cordeiro. Ah, irmãos, quando ele faz isso, lembra dos 24 anciãos? Vai novamente fazer aquela cena incrível. Tira a coroa das suas cabeças. Só que agora não vai lançar diante do trono, vai lançar os pés daquele que estava com o livro na mão. E vai dizer que quando eles lançam nos pés daquele que está com o livro na mão, eles surgem em seus lábios um novo cântico, um novo louvor. Deixa eu te dizer, Jesus tem um louvor novo para mim e você. Jesus tem um louvor novo para a nossa vida. Qual era o louvor? Ele vai dizer que eles lançam as coroas e começam a cantar: digno és o Senhor de abrir o livro, de desatar os seus selos, porque Ele morreu e com seu sangue Ele comprou para si moradores da terra, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Agora vem comigo ver esse povo. Capítulo 7 do mesmo livro, João vai dizer: e eu olhei agora e vi diante do trono e perante o Cordeiro havia uma multidão que não dava para se contar, era como grãos de areia na palma. Ah, irmãos, essa multidão era vestida de branco, e ela vai dizer, e as suas vestes eram brancas porque foi lavada no sangue do Cordeiro. Eles traziam um cântico novo e palmas em suas mãos, e o cântico era: digno é o Senhor que venceu, digno é o Senhor que venceu. Sabe quem João viu no capítulo 7? João viu a Family Church, João viu o pastor Arley, João viu a tua casa, João viu a tua vida, João viu você, crente. Ei, João te viu. Para mim o capítulo 7 é incrível, porque João vê eu e você no culto mais importante já feito. Ei, isso aqui é só um ensaio, Family Church. Isso aqui é só um ensaio. Haverá um dia que aquele mesmo som de trombeta que chamou o Joãozinho para cima vai chamar eu e você. Ah, eu creio nessa promessa. Por ela eu vivo e por ela eu morro, porque eu quero um dia estar presente nesse trono. Eu quero estar presente nesse culto. Eu quero ir lá nesse culto. Feche os seus olhos. Você tem certeza que teu nome vai estar presente nesse culto do capítulo 7? O livro de Apocalipse só conta 2 cultos diante do trono: o culto do capítulo 7 e o culto do capítulo 21. No capítulo 7 tem um cordeiro, tem um leão, tem um Jesus. E por que tem um Jesus? Tem eu, tem você, tem a sua casa, tem a sua família. E a gente está com roupa branca, lavada nele. Há um cântico novo. Há um cântico novo. Mas na reunião do capítulo 21 não tem leão, não tem cordeiro, não tem Jesus, mas tem uma multidão, provavelmente ainda maior do que aquela do capítulo 7. Só que essa multidão, ela não tinha louvor, ela não tinha palmas, ela não tinha roupas limpas. Elas estavam ali. E o texto vai dizer que ele viu, e todos aqueles que o seu nome não estava escrito no livro do Cordeiro foram lançadas no inferno. Pastor Arley, eu acho que essa é a cena mais triste da Bíblia Sagrada, porque
Quem ama gente, quem ama a alma, quando olha para uma cena dessa e vê pessoas indo para o inferno porque o seu nome não está lá, dá uma raiva. Porque tudo que precisava ser feito, Jesus fez. A conta que eu e você não podíamos abrir, Ele abriu. Aquela porta que Ele abriu, lá no Salmo 24, ela tem um nome. Sabe qual é o nome dessa porta? É graça. O nome dessa porta é graça. Ela está aberta, ela dá livre acesso para você entrar por ela e ter acesso até as moradas da eternidade. Irmão Wesley, eu queria muito ser afogueado hoje, mas enquanto você pregava, eu não tinha certeza se eu ia estar na reunião do capítulo 7. De verdade, uma dúvida pintou na minha mente: será que eu vou estar lá? Talvez essa dúvida tenha te paralisado até hoje. Eu vou repetir, é profético. Talvez essa dúvida te paralisou até hoje. Ei, quem gosta de acusar é Satanás, não é meu Jesus. O meu Jesus te dá todos os dias uma nova oportunidade, uma nova chance. Mas se você, por alguma razão, ficou com essa dúvida, faz assim com a sua mão. Eu não vou nem te expor, só faz assim. Eu estou com dúvida. Eu não sei se o meu nome está lá. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você está na reunião do capítulo 7? Se você tem certeza, vem aqui para frente. Eu quero orar pela sua vida, porque dessa mesma certeza que você tem, nós vamos profetizar aqui, e a sua casa vai participar dela também. A promessa não é só para mim, a promessa é para mim e para a minha casa. Ah, irmãos, eu fui o primeiro crente da minha casa, mas depois que eu vim, eu já consegui trazer os meus irmãos, eu já consegui trazer o meu pai. Falta só minha mãe, que ainda está presa lá nos Testemunhos de Jeová, mas em breve eu sei que a promessa vai alcançar ela. Da mesma certeza que você tem, essa certeza vai alcançar a sua casa. Essa convicção vai alcançar os seus filhos. Essa convicção vai alcançar os seus pais. Essa convicção vai alcançar a tua família, para que você possa chegar naquele dia e falar: eu e a minha casa serviremos a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Jesus, eu te apresento essa igreja, e eu quero, Senhor, te pedir que da mesma convicção de salvação que eles tenham, possam alcançar a casa deles agora. Senhor, que essa porta que o Senhor abriu possa inundar como um rio, ó Deus, essa família que veio aqui, Senhor, esse casal que veio aqui. Os filhos deles também serão uma bênção, vão viver do legado que eles deixarem. Deus, os pais deles também vão ser uma bênção, vão viver da história que eles vão escrever. Eu creio, Deus, eu creio que hoje o Senhor está entrando dentro de casas, dentro de famílias, e eu sei, Senhor, que uma história está sendo escrita na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, e aquele homem, aquela mulher que até hoje resistiu à tua graça, a partir de agora vai ser impactado pelo poder da tua presença. Oh, Yaramasu Deká, que seja hoje, Yaramasu Deká, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Servimos um Deus de fogo, Seja hoje, servimos um Deus abraçador. Então deixa Ele te queimar, deixa Ele te afoguear, deixa Ele te incendiar, deixa Ele te incendiar agora. Seja incendiado, seja incendiada, seja impactado, seja impactada. Aqueles que não falavam em línguas, seja renovado, seja renovada, porque servimos um Deus de fogo, servimos um Deus abrasador. Então, se é
Senhor. Queima a Family Church, Senhor. Queima essa igreja, Senhor. Alfogueia pessoas aqui, Senhor. Marca ministérios aqui, Senhor. Seja alfogueado. Seja cheio, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheio, seja cheio, seja cheia. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão. Minha irmã, eu profetizo sobre a tua vida que a partir de hoje o fogo do Senhor vai te queimar, vai queimar a tua casa, vai queimar a tua família. Eu declaro no nome de Jesus. É isso aí, é isso aí. Yoramasodecas, Ayaramondorras, Ayasubicantaramanayasai, Irimicantaramassudehá, Xirimiandaroia subicas, Yaramandorahachá, Irimicassorahayachá, Irimiandorehayasudecá, Rimicasudecá. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. O que te sustenta é fogo. O que vai fazer resistir é o fogo. Seja queimado, seja queimado, seja queimado, seja queimado, seja queimado, seja alfogueado hoje, seja alfogueado hoje, seja alfogueado hoje, seja alfogueado hoje. Abre a tua boca, porque eu já coloquei aí. Aramandorehas, Ayaramandosa, Ayaramanagassudeka, Ayaramandorei, Irimicandaramasu, Iricaiassudeka. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Espírito, Espírito, queima, Family Church. Porque nós adoramos um Deus que queima. Nós adoramos um Deus que é fogo. E é fogo abrasador. Hoje é manhã de Pentecostes. Hoje é manhã de Pentecostes. Isso queima, 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 queima. Ayaramadagasudekaramanaga, Ariminiandoregaha, Rimicasudekantaramandoreha, Adaramandorekantaramanagassudeka, Irimiandasudeka, Irimicaiassudeha, Irimiondesa. Espírito, 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 que desce como fogo, o fogo de Deus, vem como em Pentecostes. Porque tenho pressa, porque tenho pressa, porque tenho pressa, tenho pressa, tenho pressa. Tenho pressa. Então queima, queima, filho. Chegou o tempo de queimar, filha. Chegou o tempo de queimar. Queima, 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 Senhor. Queima, Senhor. Yanaramasa. E enche-me de novo. Seja queimado, seja queimado, seja queimado. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo,
começo a queimar. Eu começo a queimar. Eu começo a queimar. Ramandorecas, Rimicandaragaçu. Assim como Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. A palavra é eu te vi. E não te julguei. E não te acusei. E não apontei o meu dedo. Por quê? Porque eu sei todas as coisas. Eu não invisto em projetos fracassados, diz o Senhor. Então queima, 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 Senhor. Queima, Senhor. Queima toda dúvida. Queima todo medo. Queima toda dúvida. Queima todo medo. Queima todo medo, Senhor. Labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Você crê nisso? Diga aleluia. Ele é o cordeiro que venceu, então nós vamos vencer com ele. Você crê nisso? Irmãos, existem coisas que Deus precisa nos ativar. Você crê nisso? Então eu estava até ali, o Espírito de Deus falou, até falei com a obreira Virgínia, ela já está guardando o óleo, mas não vai guardar não, vai botar ali nas vasilhas ali, né? Que eu falei, Deus falou assim comigo quando eu estava ali, você vai ungir todas as famílias aqui, durante 7 semanas. Eu falei, Deus, mas falta 7 semanas para terminar o ano, 7 domingos. Aí eu corri ali no telefone, quando eu fui olhar, irmão, hoje, a partir de hoje, até o último domingo do mês, são 7. E Deus falou assim, para um tempo de virada de Deus na sua vida, porque Deus está consagrando o teu lar, a tua casa, para ser livre de todo ataque do inimigo. Então nós vamos fazer isso, toda a coordenação já vai preparar, e nós vamos ungir somente no final. Não, no final nós vamos fazer um corredor ali, e nós vamos colocar no copinho, e os obreiros vão estar ali, e você vai passar. Não precisa ungir mais do que uma vez não. Põe vários obreiros, já vai passando assim, ó. Em vez de ser assim uma fila, põe assim a fila, e as pessoas vão passando, e nós vamos ungi-los. Porque eu quero declarar criança, nós vamos ungí-los, nós vamos ungir o casal. E eu quero declarar, irmão, que a sua casa é protegida. Nenhuma seta de enfermidade, nenhuma maldição vai te alcançar. Eu declaro que você vai terminar esse ano ainda mais vendo o Cordeiro de Deus e também o leão rugindo sobre a tua casa, sobre a tua família, e você tendo certeza do que Deus tem sobre a tua vida. Todo o sentimento que você teve esse ano de luta, de adversidade, vai passar. E você vai entender que tem um cordeiro centrado no trono e tem um leão já rugindo sobre a tua vida. Tu crê nisso? Diga aleluia. Tome o seu assento glorificando a Deus. Quando a gente encerrar aqui, os obreiros já vão estar ali prontos, apostos. Em vez de ser assim, ó, uma fila, né? Vai ser assim, para que a gente possa ungir cada um daqueles que vão passar, e nós possamos ungir criança, nós vamos ungir. Irmão, é só tocar na fronte e nas mãos. Nós vamos declarar essa bênção sobre o seu lar, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite. Nós vamos fazer isso durante até o último domingo desse ano, porque eu quero declarar, irmão, a sua casa é abençoada, você é abençoado, nós somos abençoados.